O futebol brasileiro, principalmente a partir das agressões de 66, aquela seleção de 70, genial, mas dava porrada pra cacete. Certo? Pelé, Gerson, Carlos Alberto. Lembro de uma cena do Brito, zagueiro da seleção, que o atacante Lee estava infernizando a defesa brasileira, lá, ofendendo, então, não sei o quê. Deu, nas costas do juiz, deu-lhe uma porrada na cabeça tal, do Lee, o Lee jogava entrando pela ponta direita e foi jogar na ponta esquerda. Aí começou as histórias do fair play. Famoso, até a palavra, né? Inglesa, colonizada, do fair play. Não, tem que jogar com educação, tem não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá? Que eu acho que é uma maneira, porque é o seguinte, somando a arte com a porrada, você inclusive impõe, já que não dá, você não respeita a arte, você vai respeitar na porrada. Certo? Quer dizer, você está sendo altivo. Eu tinha até antes da Copa, uma certa opinião, porque eu mal acompanho o futebol europeu. Se dizer mal até é muita coisa. Eu prefiro assistir um jogo do Remo com o Águia do Pará do que assistir qualquer jogo do Campeonato Europeu. Então, basicamente, por isso também, até tirando um outro jogador, eu basicamente nem conhecia essa seleção. Né? Conheço os jogadores que jogam aqui. Essas são as minhas referências. E aí que eu realmente passei a ver o Neymar através dos vídeos, só que e o Neymar, eu acho que o que ofende o europeu não é o cai-cai, até porque eles que costumam fazer muito, é que o Neymar, ele olha no olho do cara, ele olha no brancão lá e manda ele para aquele canto, certo? Ele olha na cara do brancão, certo? E dá risada na cara dele. Certo? Se marcar, ele gosta. Falou, sou branqueiro de merda. Desculpa aí. Tá? Então, é isso. Eu acho o seguinte, eu acho que falta. Eu acho que isso, dentro da lógica já que você explicou, por isso que o ataque da mídia a qualquer comportamento que eles dizem antiesportivo, de quando é boleiro, brasileiro, né? E em geral sul-americano, porque o Uruguai é isso, porque a Argentina é isso, ou seja, tu no bando, aqui no Brasil um bando de negro, na Argentina, no Uruguai um bando de índio. Tá? Eu gostaria de saber se, até onde eu estou correto ou até onde eu estou errado. Não, eu estou totalmente de acordo. Queria inclusive citar um caso que eu acho que é um caso decisivo nisso que você falou. Eu, na época, assisti todos os jogos da eliminatória para a Copa de 1970, depois da carniceria que foi a Copa de 66. Eu falei aqui, o Pelé não queria jogar na Copa de 70. Quando ele decidiu jogar, ele decidiu também enfrentar a violência, que era muito grande. Então, os jogadores brasileiros, eles entravam em campo já preparados para se defender da violência. E a violência era muito grande. Né? Nós temos que lembrar que naquela época não tinha cartão, não tinha nada que ajudasse a regular um pouquinho melhor essa situação de violência. O pessoal batia do pescoço para cima, você entendeu? Não era brincadeira. Eu vi um jogo do Brasil no Maracanã, Brasil e Peru, que os peruanos entraram com a foice na mão. Aí o Gerson, que não era jogador do fair play, né? Era um jogador jogador de futebol mesmo, de rua, de várzea, que se transforma num grande jogador profissional. Ele deu uma entrada num peruano lá que o peruano foi hospitalizado, quebrou a perna do peruano. Aí saiu a maior briga, e os jogadores brasileiros brigaram. Esses casos aí ajudaram o Brasil a ir para a Copa, porque se não fosse assim, não teria ido. Todos os jogos no Maracanã, com os clubes sul-americanos, eram de uma violência extraordinária. Aí na Copa, em 1970, muita gente não sabe, né?
Porque o pessoal dá muito palpite sobre o que está acontecendo no futebol, mas não se baseia na realidade do que aconteceu nos jogos. O Brasil enfrentou o Uruguai, né? E o Uruguai a gente sabe como é que é, aquele time ultra carniceiro, né? Uma característica típica dos uruguaios, é o futebol europeu na América do Sul. E os uruguaios, eles estavam naquela política de pisar gentilmente no pescoço do jogador brasileiro e tal. Chegaram a fazer isso daí. Aí teve uma reunião, no meio tempo, teve uma reunião no vestiário, os jogadores brasileiros olharam e falaram assim, ó, a gente dá um tranco nesses uruguaios, vamos perder o jogo. Aí, isso é uma história, não? O Pelé teria dito, não, deixa comigo. Aí o Pelé, numa jogada, ele se antecipou, passou na frente do zagueiro uruguaio. O zagueiro uruguaio veio atrás aquele negócio, né, de vou te matar e tal. E o Pelé, discretamente, deu uma cotovelada na cara do uruguaio. Meio que aquele negócio que todo mundo que joga futebol, né, e que não acredita nessa bobagem do fair play, porque o fair play, o jogo limpo, ele teria que ter, é que nem guerra limpa, né? Depende que o adversário não use nenhuma coisa estranha, aí você se compromete. Mas que guerra que o adversário vai cumprir todas essas regrinhas e tal. Depois que o Pelé deu essa cotovelada na cara do Uruguai, eu acho que eles chegaram nos uruguaios e falaram, toma cuidado aqui que, né, o pau que bate em um, bate em outro também. Os uruguaios acalmaram, o Brasil ganhou o jogo. Isso daí era comum. Na Copa de 70, eu acho que se não fosse esse jogo com o Uruguai, essa decisão deles de usar o unfair play contra a Inglaterra, contra a Inglaterra, que é outro time também super carniceiro, o Brasil não ganhava a Copa, não. Uma grande qualidade da seleção brasileira, que ninguém reconhece, porque nós estamos numa época assim, todo mundo é ético, né? Nós estamos na época da Lava Jato, denúncia da corrupção. A honestidade impera, né? Como a gente vê em todos os lugares. É uma coisa linda, maravilhosa. Os países europeus são todos honestos, a Nestlé, a Coca-Cola. É tudo uma coisa espetacular. A seleção brasileira de 1970, porém, ela não tinha essas qualidades. Eles eram jogadores de verdade, que jogavam futebol, não um jogo imaginário que existe na cabeça de pessoas que nunca jogaram futebol. Né? Futebol é um jogo onde a manha é parte integrante do esporte. O que é? Quem que não viu os jogadores de todos os times europeus parando o Brasil na pancada? Porque isso aí é fair play. O correto, no caso do Brasil, inclusive para defender o Neymar, tinha que ter um cara do meio de campo que entrasse lá e desse um tranco nos defensores do time adversário e falou, ó, se você machucar o rapaz aí, você também não vai jogar mais. Isso é assim que se faz. Eu não sei, eu escuto os comentários, eu falo, acho que esse pessoal, eles jogam cricket, alguma coisa que a gente não conhece, porque futebol não é assim. E eu também acho que a gente não tem obrigação de ingressar no cinismo geral. Né? Eu jogo futebol desde moleque, até em pelada tem esse jogo sujo, é parte da coisa. Você tem que ter malícia no jogo. E o Brasil tem que ter malícia porque o Brasil joga melhor. Joga um futebol que é excepcional. Bom, uma coisa que é super esquisita, até ia comentar isso daí, porque é tanta loucura que você acaba ficando meio zonzo, né? Até você não quer ser impressionado pela campanha, mas você acaba ficando zonzo. Criticaram o Neymar porque ele deu um carretel no jogador, pô. Eu não sei o que é, não pode mais jogar nada? Só pode correr para cima e para baixo? Põe um trilho lá, põe um negocinho de pebolinha assim para mexer no jogador. O que é isso? Aí criticaram o Neymar porque ele estava humilhando o adversário. Não, ele não está humilhando o adversário. Ou melhor, ele está humilhando, mas porque ele é muito melhor jogador do que o adversário.
O adversário tem todo o direito de humilhar ele também. Só que o adversário não consegue, né? Esse é o problema. Eu vi lá, ele deu chapéu, tudo. A declaração do Rivaldo, na minha opinião, resume tudo. Que ele tem que ir lá, tem que dar chapéu, tem que driblar, tem que passar a bola por baixo da perna do jogador, tem que ter personalidade. E ele mostrou, o Neymar, eu não sei quanto o Neymar ganha, né? Aparentemente, pelas coisas que eu escuto aí dos comentários, parece que ele é o único jogador de futebol que é milionário no mundo, né? E aparentemente não só do futebol, do basquete, do futebol americano, do boxe, é o único milionário. Bom, na qualidade de único milionário, o pessoal acha que ele é condenável. E também ele aparentemente é sonegador e o único cara que já sonegou impostos no mundo, né? Não tem ator que mudou para a Rússia para não pagar imposto. É só o Neymar. O Neymar é um monstro. Mas o problema é o seguinte, o que a gente quer de um jogador que entra em campo é que ele jogue futebol. Não dá para pedir para todos os jogadores serem comunistas revolucionários. Alguns hipócritas, porque isso aí é pura hipocrisia, o cara vai lá, funda uma ONG para ajudar a criança famélica na África, que o país dele está matando de fome, né? Para disfarçar o fato de que é o país dele que está matando a criança famélica na África. Mas isso é hipocrisia. Fora isso daí, ele teria que ser um revolucionário. O que vai fazer? Vamos exigir, para poder torcer para a seleção brasileira, que seja a única seleção do mundo que é composta por comunistas revolucionários dedicados. O cara, além de ser craque de futebol, ele é um Che Guevara também, é um Lenin, um Trotsky. Filósofo. Bom, o jogador de futebol filósofo também eu estou para conhecer. Porque eu nunca conheci nenhum até hoje.